diferente, né? Eu não acreditava realmente nele. Eu falava o que as pessoas falavam, né? Até que eu reconheci que realmente ele existia, né? Realmente foi isso. Quando eu bebia, eu vivia para a bebida, né? Eu prejudicava minha esposa, meus filhos, minha família. Realmente eu não tinha dosagem, né? Eu bebia o tempo inteiro. Bebia de manhã, na hora do almoço, de noite. Era muita bebida. E isso só foi me destruindo, né? E até que quando, em uma ocasião, uma pessoa muito chegada a nós, a mim e a minha esposa, ela me propôs fazer parte do grupo de Alcoólicos Anônimos. Interessante que até então eu achava isso conversa fiada, sabe? Inclusive alguns amigos meus, né, até mesmo um companheiro de serviço, há muitos anos atrás, ele era até um ferreiro dos bons. Ele era membro de AA, né? Eu zoava ele, né? Tirava sarro com a cara dele, mas no futuro foi eu que precisei, né, do AA, e realmente o AA me foi muito útil. O AA, ele não trata de religião, né? Ele não se trata de religião. A AA é uma entidade que ela cuida dos alcoólatras, né? As reuniões não comentam nada sobre alcoolismo, sobre religião ou qualquer outro tipo de droga. As reuniões, ela só se trata do alcoolismo. E eu, ali por meio dessa pessoa, eu me ingressei em AA, né? Me ingressei em Alcoólicos Anônimos e realmente obtive êxito, né? Eu fiquei com 3 meses, né, que eu havia ingressado. Eu me toquei que realmente eu não precisava mais do álcool. E realmente aquilo para mim foi uma alegria tão imensa que eu não pude me conter, né? Na ocasião eu estava trabalhando em Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte e pegava ônibus, né, para ir trabalhar. Nessa época não tinha moto, não tinha nada. E ali dentro do ônibus, né, a ficha caiu, que eu não precisava mais de álcool. Mas o álcool, ele estava tão enraizado em mim que a mera possibilidade de eu conseguir parar era muito remota. Diante do cenário que eu percebi que eu não precisava mais fazer o uso da bebida, porque eu tinha conseguido ficar aquele tempo todo sem beber, 3 meses, né? Aquilo para mim foi uma alegria muito grande, muito grande. E eu percebi que existia um Deus. Eu falei assim, gente, existe realmente um Deus. Porque quando eu era muito pequeno, muito novo, eu sempre acreditei, eu sempre fui uma pessoa que ia à missa, né? Enquanto eu era católico, eu gostava de procurar Deus, né? Só não sabia quem era ele, nem nada, porque infelizmente essas religiões não ensinam, né,
quem realmente é Deus, o que Ele requer de cada um de nós, né? Porque Deus, ele quer alguma coisa de nós, Ele não quer. A gente tem mania de só pedir, né? Só lembra dele na hora de pedir, mas a gente precisa oferecer algo. Interessante que o que Ele exige de nós não é nada que nós não possamos dar, né? Não é nada difícil, né? Ele simplesmente quer que a gente reconheça Ele como uma autoridade, como uma pessoa importante na nossa vida. E assim, nesse dia, né, que eu percebi a existência de Deus, eu fiquei muito feliz nesse dia. Se eu tivesse uma caixa de foguete comigo lá dentro do ônibus, eu soltava ela de tão feliz que eu fiquei. Tá, então foi só administrar, né? Administrar a minha abstinência. Certo tempo, depois que eu completei 6 meses, eu fui fazer um serviço em Paraupeba, né? Uma cidadezinha lá, região metropolitana de Belo Horizonte. E nessa ocasião eu fui fazer um serviço lá, fiquei por volta de 3 meses lá. Só que a situação lá ficou meio complicada, porque eu tinha feito um serviço lá e depois, por causa de outras pessoas lá, né, foi incompetência de certas pessoas lá, o serviço ficou errado. E eu tinha ficado lá esses 3 meses sem beber nada. E diante da bebida, da cachaça que eu bebi em Belo Horizonte, as cachaças de lá era uísque, né? Mesmo assim eu não bebi. E eu fiquei muito nervoso, né? Por causa desse serviço que deu errado. E pronto. Fui num boteco lá e eu gostava de beber, eu tinha vergonha de beber, né? Eu tinha vergonha, assim, porque eu bebia só copo cheio, né? Eu não bebia dose, eu não bebia socialmente, eu bebia era pra ficar mal. E com isso eu voltei a beber, quebrei a ficha. Aí bebi nesse dia, bebi mesmo. Eu fiquei com um copo de pinga umas 2 horas olhando para ele. Aí eu fui, falei, e interessante que nesse dia eu estava bebendo numa bitacazinha, igual eu estava falando, eu tinha vergonha de beber em bar normal. Eu gostava de beber naqueles botecos mais fuleira, onde ficava só aqueles cachaceiros mesmo, pé inchado mesmo, igual eu era. Então eu peguei e comecei a beber nesse bar. E tava cheio de mendigo assim na porta da barraca, né? Eu fui abrir a barraca para aqueles mendigos, como se diz, tomei a barraca e falei assim, pode beber à vontade, galera. Cara, pra você ver o que eu fiz, né, gente? O alcoolismo leva a gente a fazer cada coisa que eu vou te falar. E nesse dia eu bebi muito, né? Bebi muito. Meu patrão, sabendo que eu tinha bebido, ele mandou me buscar, né? Mandou me buscar lá e eu peguei. Eu falei que não era para mandar ninguém me buscar, não, que eu sabia ir sozinho. Aí pegou e mandou dinheiro, né, para mim
para me pagar a passagem, fui embora, voltei para Belo Horizonte. E interessante que eu voltei para Belo Horizonte já na mentalidade de quando eu chegasse lá no meu bar, eu ia parar no boteco que eu tinha costume de beber e encher a cara. Falei assim, não, chegar lá eu vou tomar todos lá. Mas eu chegando lá, na hora que eu lembrei do gosto assim da pinga, lembrei do gosto daquela bebida horrorosa que tinha lá, aquelas pingas feitas no fundo de quintal, horrível, né? Aí eu peguei e falei assim, não vou beber agora não, vou lá em casa primeiro. Peguei e não bebi não, fui em casa. Chegando em casa, minha esposa aborrecida comigo, né, porque eu tinha voltado a beber e tal. Ela também tinha parado, porque ela bebia também, mas ela parou. E com isso, ela pegou, eu peguei e falei pra ela, né, falei assim, eu vou beber, eu vou beber só hoje, amanhã eu vou ingressar no ar, de novo, vou reingressar, né. Aí ela pegou e falou assim, não, por que amanhã? Hoje. Não, hoje uma vez. E daí eu fui. Né, eu fui. E voltei a frequentar, reingressei, voltei a estaca zero. Na época eu já estava na ficha verde, né? Que lá quando você vai passando os meses, né, você vai recebendo fichas, né, é como se fossem medalhas, né, quando você completa 3 meses, né, você completa 6 meses. Então, quebra-mola. Ui! Minha esposa tomou um susto aqui atrás. Era me chamando a atenção. E ela é assim. Mas voltando ao assunto, né? Eu voltei, regressei ali, voltei na ficha amarela, né? Porque lá você começa na ficha amarela, depois passa para verde, né? E aí vai. São 10 fichas, me parece. Eu não lembro mais. Eu sei que você vai só mudando a cor, né? Aí eu comecei de novo. E daí, pronto, eu abandonei mesmo a bebida definitivamente. Daí pra frente eu nunca mais bebi até hoje, né? Isso já vai pra 23 anos, né? Então tem 23 anos que eu não faço uso de nenhuma substância que contém álcool. E interessante que a minha vida na época da bebida era tão horrível que eu não tinha nada, sabe? Nada. Eu não conseguia nada, né? É uma vida muito terrível, a vida de um alcoólatra. É uma depressão, é uma escravidão é uma escuridão, na verdade, né? A sua vida é uma escuridão. Você não tem objetivo, você não tem vontade, né? Você simplesmente vive, né? Vive sim, porque seu coração tá batendo, né? Então você vai vivendo e passa dias, entra dia, vai dia, você só bebendo. Então eu fui conseguir me libertar disso, né? Então, até então eu não conhecia Deus ainda. Até então eu já tinha um conceito. Na segunda vez que eu parei de beber, eu já tinha um conceito de Deus. Porém eu era muito grato a Ele, sabe?
eu tinha muito a maneira, assim, antes de conhecer Jeová, o Deus verdadeiro, o que eu fazia? Eu acreditava, assim, em Deus, né? Eu rezava muito, rezava. Só que, na medida que eu fui conhecendo mais a Deus, eu parei de rezar e comecei mais a conversar com Ele, ao invés de ficar rezando, né, Maria, Pai Nosso, tal, repetindo. Comecei a orar, né, a verdadeira oração. Então eu comecei a ver que realmente existia um Deus. Mas, até então, eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Eu fui vendo, né, o tanto de coisa que eu fazia errado. Porém, eu não sabia